Vamos imaginar aqui a seguinte situação. A gente meio que já fez isso, mas vamos ver isso aqui na teoria. Vamos supor que eu quero escrever uma mensagem na tela. Por exemplo, essa aqui que está aparecendo, Olá Mundo. A primeira coisa que a gente tem que entender em Python é o seguinte. Os dados, se eles forem mensagens, eles têm delimitadores especiais. Por exemplo, Olá Mundo é composto de letras, números, acentos, vírgulas, exclamação, interrogação, tudo que for aparecer é uma mensagem que vai aparecer na tela. O delimitador padrão do Python para isso são as aspas. Então você vai abrir uma aspa no início e fechar aspas no final. No caso do Python, você pode utilizar aspas simples ou aspas duplas, mas a grande maioria dos programadores e a própria comunidade utiliza aspas simples para a grande maioria das mensagens. Então, como você está vendo acontecer aqui embaixo, é como se fosse um monte de peça de Lego e elas vão se encaixando. Então, basicamente, eu tenho um peção, que essa é a peça cinza ou branca, sei lá como é que você está vendo, que está escrito Olá Mundo, e eu coloco duas pecinhas do lado, que são as aspas. Eu vou colocar todas essas peças dentro de mais duas peças. Eu vou abrir parênteses no início e vou fechar parênteses no final. Então, eu coloquei a mensagem dentro de aspas e essas aspas dentro de parênteses. Para o Python 3.0, uma coisa técnica que depois você vai entender melhor. Todos os comandos são funções. Então, toda função tem que ter parênteses. Então, essa coisa que a gente está colocando aqui embaixo então eu coloquei a mensagem dentro de aspas, aspas dentro de parênteses. Esses parênteses eu posso utilizar com qualquer função. A função que a gente já viu na aula passada foi a função print, que significa escreva. Então, basicamente, você está pedindo para que o interpretador Python fale assim, ó, escreve na tela, Olá Mundo. E essa é a operação básica que você tem que aprender em todas as linguagens de programação. Qual é a instrução que vai fazer alguma coisa aparecer na tela? No nosso caso, é isso aqui. A gente vai colocar print e entre parênteses o que eu quero mostrar. No meu caso ali, como eu quero mostrar uma mensagem, eu também tive que colocar a mensagem entre aspas. Aí você fala, pô, então tudo é mensagem. Não, senhor. Eu posso também querer apresentar números. E para o Python, números não estão entre aspas. Por exemplo, se eu quiser o número 7. O número 7 está representado aqui embaixo e eu vou representar outro número. Por exemplo, o número 4. Esses números que estão aparecendo aqui embaixo, você percebe, são diferentes do Olá Mundo lá de cima, porque eles não têm aspas, porque eles não são mensagens, eles são números. E aí você pode estar pensando, poxa, Guanabara, mas qual é a diferença entre uma mensagem e um número? Mensagens, elas são usadas primordialmente para serem exibidas na tela. Números são utilizados primordialmente para fazer cálculos. Então, se você quiser fazer uma conta com um número, não bote aspas. E se você quiser escrever algo na tela, bote aspas. Entre esses dois números, o 7 e o 4, eu posso colocar uma operação. Já que é para fazer conta, vamos fazer uma conta simples, somar os dois. Então, eu vou botar lá, 7 mais 4. Se eu quiser escrever esse 7 mais 4 na tela, eu tenho que fazer o quê? Chamar a função print. Para eu chamar a função print, eu tenho que colocar os dois entre parênteses. Uma vez dentro dos parênteses, é só chamar a função print. Dá uma olhadinha aqui embaixo, vê a composição desses dois comandos. Os dois comandos que eu estou colocando. Um mostra uma mensagem de texto, outro mostra o resultado de um cálculo. Na expressão de cima, eu precisei utilizar aspas, já que é uma mensagem, e na de baixo, eu não posso utilizar aspas, porque ele não é uma mensagem. Então, o comando de cima vai escrever Olá Mundo na tela, e o de baixo vai escrever exatamente 11, que é 7 mais 4. E aí você pode teimar, pô, Guanabara, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 7 e vou pegar esse 4 e vou colocar entre aspas. Então eu vou querer 7 entre aspas, exatamente como está aparecendo aqui embaixo, e 4 entre aspas. Vou botar o operador de somar no meio deles, vou colocar parênteses e vou inserir a função print. Será que vai funcionar? E se você está achando que isso vai dar erro, não vai não, pequeno gafanhoto. Mas só que é o seguinte, você esperava 7 mais 4 ter o resultado 11. Só que nesse caso, ele não vai somar um com o outro, ele vai juntar um com o outro. Como é que o Python vai interpretar isso? Me mostre 7, em seguida me mostre 4. Então ele vai me mostrar 7, 4. Perceba que o que estava representado aqui embaixo é o 7, 4, entre aspas. Então nesse caso você já aprendeu mais uma coisa. Se eu tenho uma mensagem junto com outra mensagem e eu quero juntar as duas, é só eu colocar um mais no meio. E no caso do Python, já vou te avisando, pode ser o símbolo de mais ou pode ser uma vírgula. E existe diferença, tem casos em que a vírgula vai funcionar melhor, tem casos em que o mais vai funcionar melhor. E é exatamente isso que a gente vai ver na parte prática que começa agora.
Vamos lá. Então, pelo que você já percebeu, a gente já está aqui no ambiente, eu estou aqui dentro do Windows, e eu vou apertar lá embaixo o botão de iniciar. Então, olha só, no botão de iniciar, a gente vai poder habilitar o idle. Então, por exemplo, se você está utilizando o Windows 8 ou o Windows 10, só você digitar idle. Eu vou te dar uma dica aqui legal do Windows. Então, eu já achei aqui o idle que eu quero. Botão direito nele e vou botar fixar na tela inicial. Agora eu vou clicar de novo no botão iniciar e você vê que ele está aqui. Vou até dar uma diminuída nele. Botão direito, redimensionar, vou botar pequeno. Vou colocar ele aqui do lado, só para arrumar. Sempre que eu quiser abrir o idle agora, é só eu apertar aqui. Fica muito mais fácil, né? Então vamos começar a fazer aquelas experiências que a gente tinha feito anteriormente. Olha só, se eu começar a dar print, abre parênteses e colocar Olá Mundo, como a gente já fez, né? Ele vai aparecer Olá Mundo na tela. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer print Olá Mundo sem as aspas. Olá Mundo. Olha lá, ele já deu erro. Então, toda mensagem tem que estar entre aspas. Podem ser aspas simples ou aspas duplas, como eu já expliquei. Vamos fazer a mesma coisa com operações matemáticas. Vou colocar aqui, ó, escreva na tela o resultado de 7 mais 4. Fecha parênteses, dê Enter. O resultado é 11. Agora vamos fazer exatamente aquele outro que a gente utilizou. Vou mandar escrever na tela o 7 mais o 4. Deu Enter, olha lá. 7 e 4. Eu vou te mostrar um negócio no idle aqui. Como eu estou no idle, eu posso utilizar essas coisas interativas de uma maneira mais simples. Por exemplo, vou botar aqui, ó, 7 mais 4. 7 mais 4, 11. Vou botar agora 7 mais 4. Ele vai me botar 7 e 4. Percebe aqui embaixo que o 11 não está entre aspas. O próprio idle está me dizendo, olha, 11 é um número, ele não tem aspas. Já o 7 e 4 que está aparecendo aqui embaixo, ele não é um número, porque ele está entre aspas. Ele foi a junção da mensagem 7 com a mensagem 4. Então ele deu 7 e 4 como uma mensagem. E a gente tem um pequeno problema aqui com o print. Olha só, se eu fizer print, por exemplo, olá, mais, sei lá, um número 5, ele vai me dar um erro, olha lá. Olá mais 5, deu erro. Para que isso funcione, eu vou fazer assim, ó, print, eu posso usar olá, no lugar de mais, eu vou usar vírgula 5. Agora, ó, ele vai me mostrar olá 5. Ficou claro? Então tem horas em que o mais vai funcionar melhor, tem horas em que a vírgula vai funcionar melhor. Ah, mas Guanabara, como é que eu vou saber? Você vai se acostumar se você praticar. Curso em vídeo, porque se tiver escrito, quase ninguém vai ler. Acompanhe o nosso canal do YouTube com vários vídeos toda semana.